Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo do profeta Jeremias, nesta aula nós vamos aprender sobre a palavra escrita, suas características. Mas, se você caiu aqui de paraquedas, está assistindo o segundo vídeo e não assistiu o primeiro, eu te convido aí, você dá uma pausa aí no vídeo, assiste a primeira aula para que você possa aí entender, e não perder aí o fio da meada, ok? Eu gostaria também de te convidar para você poder dar um like, você assinar o canal, que é importante para o canal, é importante para a gente. Você acione aí as notificações para que você possa estar recebendo os novos vídeos e também você possa compartilhar essa aula com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos. Dessa forma você vai estar evangelizando, você vai estar cumprindo o ID do Senhor, A mensagem pode alcançar aí pessoas que a gente nem imagina, ok? Então vamos lá para a próxima aula, palavra escrita, ok? Vamos lá. A palavra escrita. Vamos entender isso aqui. É bom lembrar que toda a Bíblia foi escrita para ser lida em voz alta e ouvida. O rolo continha todas as pregações de Jeremias, palavra de Deus, sem omitir uma palavra sequer. Afinal, trata-se de uma revelação divina que vem por meio de instrumentos humanos. É impossível ressaltar que a atuação humana não compromete o caráter divino das Escrituras. A palavra escrita pode penetrar onde o pregador não tem acesso. O livro que Baruque escreveu foi lido em primeiro lugar para o povo, depois para os príncipes e, por fim, ao rei. Então, esse primeiro tópico vai tratar de algumas características da palavra escrita, ou seja, a Bíblia. Vamos entender esse primeiro tópico em parte. E o primeiro item que nós vamos entender, está escrito aqui no slide, é a palavra proclamada e completa. Ou seja, essa palavra escrita ela é proclamada e completa. E aqui no slide está escrito assim: no 4º ano de Joaquim, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então, a propósito, isso teria representado as mensagens de Jeremias dos últimos 18 anos de Josias, os 3 meses de Salum, Joacás, e depois os 4 anos de Joaquim, ou seja, é um período aí de mais ou menos 22 anos de ministério. Qual era a intenção de Deus disso aqui? É que eles precisavam conceber e entender que sem uma influência especial de Deus, era impossível que Jeremias tivesse lembrado de tudo que havia falado por vários e vários anos. Era totalmente impossível. Deus precisava estar no negócio. Deus precisava estar inspirando. Deus precisava estar lembrando o profeta de tudo aquilo que ele havia falado. Ok? Porque a palavra de Deus era mais estritamente oral e carregada por um mensageiro, que poderia ser morto. Agora a palavra de Deus de forma escrita e estabelecida a parte do mensageiro, a sua capacidade de ser copiada e duplicada criou a possibilidade de não poder ser ignorada ou obrigada a desaparecer. Por que Deus queria que Jeremias escrevesse um resumo de suas profecias dos últimos 22 anos de ministério? Em primeiro lugar, Deus queria que Jeremias fizesse um memorial, um relato por escrito de fatos e feitos importantes que haviam acontecido nesse período. Deus ordenou que Jeremias, em segundo lugar, fizesse isso para que a mensagem fosse entregue com mais eficácia.
Se a palavra estivesse presente na forma escrita, poderia ser mais facilmente lembrada, consultada e meditada. E em terceiro lugar, Jeremias vinha falando a palavra de que Deus colocara em sua boca para falar em profecia. Isso seria o primeiro testemunho contra aquele povo. Agora, veremos que a palavra escrita seria o segundo testemunho contra eles. Testemunho de tudo que Deus havia falado, das oportunidades de voltar para os mandamentos do Senhor, de arrependimento de seus pecados e, consequentemente, adquirir o perdão de Deus, evitando assim todo o mal que estava para acontecer. Esse foi o primeiro item. O segundo item que nós vamos ver, a palavra ela é divina e humana. Sendo a Bíblia um livro divino, veio a nós por canais humanos, tornando-se assim divino humano, como também é a palavra viva, e é Cristo, que se tornou também divino e humano. Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele era divino, estava com Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, 13, está escrito: era vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, essa palavra ela não é somente divina, estava com Deus lá no princípio, mas ela também se tornou humana. Ela se tornou, como eu falei lá no início na parte introdutória, ela se tornou uma palavra encarnada em Cristo Jesus. Então, através da Bíblia, Deus se revela em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Por essa razão, a Bíblia faz alusão a tudo que é terreno e humano. Então ela vai mencionar países, ela vai mencionar montanhas, rios, desertos, mares, climas, solos. Ela vai mencionar estradas, plantas, produtos, minério, comércio. Ela vai mencionar dinheiro, línguas, raças, uso, costumes, culturas. Ou seja, ela menciona muitas e muitas vezes coisas inerentes ao ser humano. Ela foi escrita por uma diversidade de escritores, mais ou menos 40, num período de mais ou menos 1.600 anos. Os escritores vieram de todas as esferas da vida: reis, camponeses, filósofos, pescadores, médicos, estadistas, estudiosos, poetas, escritores, ou melhor, agricultores. Vivia em uma variedade de culturas e experiências totalmente diferentes. A Bíblia é um livro único e especial, unido pela sequência histórica, pelo tipo e antítipo, pela profecia e cumprimento, pela antecipação e apresentação, pela realização e exaltação da pessoa mais perfeita que já andou na terra e cujas glórias se manifestam no céu, Jesus Cristo. Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, adaptando-os ao nosso modo humano de perceber as coisas. A Bíblia é, sem dúvida, um dos mais apreciados legados literários da humanidade. A riqueza da Bíblia consiste no caráter essencialmente espiritual da sua mensagem, que transforma no livro sagrado por excelência, tanto para o povo de Israel quanto para toda a humanidade. Os judeus frequentemente memorizavam as palavras de seus professores, era um hábito deles. Os ensinamentos de seus mestres, dos pais, dos profetas, dentre os outros, eram preservados com precisão, mas havia se perdido em meio ao pecado. E um dos principais interesses de Deus aqui era que fosse despertado novamente no povo essa capacidade de verificar, de examinar com cuidado a autenticidade daquilo que o profeta vinha falando e escrevendo e que deveriam ser praticados. Lá em Jeremias 36, versículo 3, vai estar escrito assim: talvez ouçam,
os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhe perdoe a iniquidade e o pecado. E no terceiro item agora está escrito que a palavra escrita é uma palavra mais difundida. Estou encarcerado, disse Jeremias. Não posso entrar na casa do Senhor. Então, a palavra escrita pode penetrar onde o pregador não tem acesso. Encarcerado, como está escrito no versículo 5, não significa preso em regime fechado, pois Jeremias gozava de certa liberdade de movimento. Jeremias foi confinado, provavelmente banido da área do templo. Por alguma razão, Jeremias não pôde ir ao templo na hora do jejum. Pode ter sido porque ele estava passando por um período de impureza que o impedia de entrar no templo, ou ele estava doente ou sofreu algum acidente, ou ele temporariamente estava detido para impedir, ele foi detido para impedir que ele fosse incitasse as pessoas. No momento em que Jeremias foi trancado e incapaz de entrar na casa do Senhor, ele recebeu a ordem de escrever. Observamos isso acontecendo também com Paulo quando ele escreveu as cartas da prisão. Parece que Jeremias não havia escrito as revelações que ele havia recebido de Deus. Agora ele é designado a transcrever, ou seja, ele tinha que juntar tudo num livro, e ele faz isso utilizando Baruque, seu assistente. Jeremias estava confinado, mas as palavras de Deus não estavam algemadas. Muitos podem até matar o mensageiro, mas é impossível matar a mensagem, a palavra de Deus. A história está repleta de exemplos de pessoas, até de povos inteiros, cujas vidas foram transformadas pela leitura da Bíblia, da palavra de Deus, sem a presença de um pregador. Destruir a palavra de Deus são ações essenciais de falsos mestres e de falsos movimentos ao longo da história. Imperadores, papas, assim como outros, procuraram e queimaram cópias da palavra de Deus. A guerra espiritual sempre gira em torno da palavra de Deus. Assim como Satanás fez com Eva e tentou também Cristo no deserto, assim ele continua com a mesma tática em todas as gerações de crentes. Por que Deus ordenou que sua revelação fosse escrita? Para que não as esqueçamos tão facilmente. Um documento escrito pode ser mais preservado e muito mais confiável do que mensagem falada. A palavra escrita é mais acessível a muito mais pessoas. O que está escrito pode ser lido por inúmeros leitores, em muitos locais, em diferentes continentes, em diversos contextos e ser uma bênção para várias gerações. Como a palavra de Deus está acima do poder dos homens, muitas coisas podem nos prender fisicamente, a enfermidade pode nos prender num leito qualquer, a distância pode nos impedir o contato com as pessoas, mas nenhum poder, nenhum esquema, nenhum ser humano pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das bulas, dos decretos, das fogueiras, das filosofias. A palavra de Deus está acima da crítica, do escárnio, do desprezo, da perseguição, da intolerância. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus está firmada nos céus. Vimos as formas como a palavra de Deus se apresenta e suas características. Ela é proclamada e completa. Ela é divina e humana. Ela é a palavra mais difundida. Na próxima aula veremos o portador da palavra, característica desse portador e como ele deve se comportar para que Deus possa usá-lo.
terminamos aqui a segunda parte da nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o portador dessa palavra, condições que esse portador precisa ter para que Deus possa usá-lo. Ok? Mais uma vez, gostaria de te lembrar para você não esquecer aí de dar o seu like, você inscrever no canal e ativar as notificações para você receber novos vídeos, ok? Então até a próxima aula, em nome de Jesus.